Mais uma demonstração básica de como uma tradução bíblica errada, mal feita, distorcida, pode criar doutrinas fictícias e informações falsas na cabeça de quem lê a Bíblia. Lucas 23, versículos 50 e 51. Na forma como chegou até nós, descreve assim: um homem chamado José de Arimateia, cidade dos judeus. Está escrito assim: José de Arimateia, cidade dos judeus. Aí o desavisado, quer pesquisar melhor, vai lá na Wikipédia e encontra a seguinte informação sobre Arimateia. Arimateia foi uma cidade de Judá, de acordo com o Evangelho de Lucas. Não se sabe com certeza onde estava localizada Arimateia. É isso que diz lá no Wikipédia. Está vendo só como é que é uma informação errada por cima de outra informação errada? E esse erro vem da onde? Esse erro vem da versão grega. Esse erro existe por causa da versão grega da Bíblia, que foi feita depois, a partir do aramaico. Porque o texto grego descreve José de Arimateia, Iosif Arimateia Polios Tonildeu, literalmente dizendo José de Arimateia, cidade dos judeus. Mas quando pegamos o texto real, no sentido real do aramaico, que era a língua que era falada na época, era Yosef min Ramta, Madinta min Yehud, quer dizer, Yosef de Ramta, cidade da Judéia. Já não é cidade dos judeus, é cidade da Judéia. Lembrando que toda aquela região lá, que hoje chamam de Israel e mais ainda, era tudo chamado de Judéia. Yosef era de Ramta, da Judéia. Só aí já mudou tudo. Por que mudou? Porque o local que a versão grega chama de Arimateia, o original aramaico chama de Ramta. E Ramta, na linguagem da época, era uma das pronúncias para se referir àquele local que a Bíblia chama de Ramataim Zofim. Já viu esse nome na Bíblia? Ramataim Zofim? Ramataim Zofim, para a época, era chamada de Ramataim Zofim ou era chamada de Ramata, ou Ramta no aramaico. E quando você pesquisa sobre Ramta, Ramataim Zofim, aí sim, o que diz lá? Diz que Ramta, ou Ramataim Zofim, essa sim, era uma cidade da Judéia situada na região de Efraim, na região montanhosa que tem mais ou menos na região central da antiga Judéia, ou seja, não existia a cidade de Arimateia, mas Ramataim Zofim existia, e o texto aramaico menciona como Yosef min Ramta. Yosef era de Ramta, e Ramta, historicamente, era uma forma de se referir a Ramataim Zofim. Então não existiu José de Arimateia, existiu, digamos assim, vamos chamar o Yosef de José mesmo, para o entendimento do povo continuar. Existia não José de Arimateia, existia, talvez assim dizendo, o José de Ramataim Zofim, que era o caso aqui. Yosef não era de Arimateia porque não existia nenhuma cidade chamada Arimateia. O que existia era Ramataim Zofim. Inclusive, no hebraico, essa expressão Ramataim, na raiz antiga, Ramataim significa os altos, no sentido assim, os lugares altos, as terras altas, colinas, morros. Então, no texto hebraico, por exemplo, de Lucas, a versão hebraica do texto de Lucas, eles chamam o José de Arimateia de Yosef Haramataim. Yosef era dos lugares altos, era o Yosef das terras altas. Ele era procedente daquelas terras altas que havia na região central da Judéia. Era isso que ele era. Nunca existiu cidade chamada Arimateia como está na Bíblia e no Wikipédia. O justo Yosef, que cedeu sua tumba ao homem Yeshua, ele era membro do conselho e ele era de Ramataim Zofim. Se realmente fosse para traduzir nomes de locais e cidades, que é coisa que não se traduz, que o nome de cidade não se traduz, mas se fosse para traduzir realmente nome de cidades e de locais, não era para ser José de Arimateia, era para ser no máximo José de Ramata. No hebraico era Ramata e no aramaico Ramta, porque Ramataim Zofim também era chamado assim na época, Ramata ou Ramta, hebraico ou aramaico. Dito isso, por que Projeto Reina traz esse tipo de assunto? Ele edifica em quê? Serve para quê?
Esse assunto serve para reafirmar mais uma vez que não se deve confiar totalmente no que está escrito nas Bíblias em português. É aquilo que o Projeto Reina sempre fala. Se você apenas abrir a Bíblia em português e aceitar tudo que está lendo, sem pesquisar, sem verificar, você vai correr o sério risco de estar, muitas das vezes, se gastando diante dos outros para defender informações falsas e se aborrecendo com aqueles que gostam de debater, porque ficam debatendo sobre assuntos que na verdade nem são verdadeiros, são distorções de tradução. E você possivelmente numa conversa bíblica vai estar defendendo com unhas e dentes algo que nunca existiu, algo que nunca aconteceu. E pode acontecer do seu opositor na conversa estar certo e você está errado. E, consequentemente, você será apenas mais um religioso falador. E o submundo espiritual, por assim dizer, não terá nenhum respeito por você como servo. Mas um dispenseiro de Yeshua HaMashiach precisa ter autoridade espiritual. Senão, é apenas mais um que não sabe o que diz.